Oi gente, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal. Já convido você que é novo aqui, seja bem-vindo, bem-vinda, já se inscreve, ativa o sininho de notificação e deixa muito seu like por aqui. Bom, o vídeo de hoje eu vou responder algumas perguntas de vocês, que vocês mandaram lá na caixinha do Instagram, inclusive vocês mandaram por esses dias, né? E eu não consegui fazer esse vídeo, gente, antes, então eu tô fazendo agora. E aí eu vou responder vocês. Vocês mandaram muitas perguntas, então eu separei aqui algumas das que vocês enviaram, né? Pra eu responder. E, gente, não... se eu olhar pro lado, é porque o Zion tá ali, tá? Então vocês não se assustem, que eu tenho que parar às vezes pra poder acudir ele. Ele tá acordado, mas tá bem quietinho, então se acaso eu parar aqui é porque eu tô acudindo ele. Mas vamos lá, né? Eu vou começar a responder. Vocês mandaram muitas perguntas, então eu achei bem bacana, sabe? Algumas perguntas bem interessantes, tenho certeza que vocês vão gostar bastante, né? Porque eu vou me abrir um pouco aqui com vocês. Então já vai deixando o seu joinha por aqui, já vai deixando o seu like, já se inscreve se é novo aqui, né? Às vezes vem através do conteúdo. E é isso, gente. Vamos lá, vamos começar. Vou responder a primeira pergunta da Ariane. 6928, o Instagram dela. Como começou o seu canal? Foi difícil? Gente, eu comecei o meu canal, o primeiro vídeo que eu postei foi em 2019, no dia 15 de setembro, que foi um vídeo de aniversário de casamento. E a gente postou respondendo algumas perguntas, muito aleatório esse vídeo, foi o primeiro vídeo do YouTube. E aí depois eu comecei a entender um pouco mais sobre a plataforma do YouTube em janeiro de 2020, que quando a Esther nasceu. E assim que a Esther nasceu, daí eu comecei a postar alguns vídeos. Na verdade, umas 2 semanas antes dela nascer, eu já postei 2 ou 3 vídeos sobre o parto, sobre bolsa de maternidade, postei sobre os abajurzinhos, o kit higiene fazendo, sabe? Algumas coisas assim, mas eu nem sabia gravar. Nossa, eu postei assim muito aleatoriamente. Os vídeos deram bom, mas não deram um resultado muito bom naquela época. Agora tá um pouquinho melhor. Mas assim, gente, foi assim que eu comecei. Na verdade, então assim, posso colocar que eu comecei em 2020. A levar a sério o YouTube, eu comecei praticamente em maio aí de 2020. A próxima pergunta é da Ra.soares08. Ela perguntou assim: como foi pra você voltar a dançar na igreja depois do bebê nascer? Gente, eu já sou líder do Ministério de Coreografia. Já vai fazer esse ano 9 anos que eu lidero o ministério. Então, assim, eu amo dançar para Jesus, é muito gostoso, é muito bom. Quem faz parte do Ministério de Coreografia vai entender o que eu estou falando. E eu voltei a dançar agora, na verdade, não estava nos meus planos. E, gente, eu ia entregar o ministério, né, pro pastor, um pouco antes do Zion nascer, porque eu sabia que ia dar um pouco de trabalho, quarto filho, né, pra ir no ensaio e tudo mais. Mas aí Deus não permitiu que eu entregasse, então eu continuei com as meninas ali, apoiando e tudo mais. E, gente, depois que o Zion nasceu foi super tranquilo. Eu voltei a dançar, ele tinha 1 mês e meio mais ou menos, comecei a ensaiar. E assim, não senti dor na cesárea, não senti nada. Claro que eu fui assim no meu limite, sabe? Mas foi muito tranquilo. Pra mim, sim, foi uma benção espiritualmente. Me senti muito bem. E fisicamente também não tive nada assim de se preocupar, graças a Deus. Juque Leber Barbosa, vocês são lindos por dentro e por fora. Beijos, sou de Frutal MG. Beijos, Deus abençoe. Muito obrigada pelo carinho, viu? Bruna Siqueira, 181. Vocês pretendem ter mais filhos? Beijo, Bruna. Não, gente, não pretendemos ter mais filhos. Pra gente, assim, na verdade, a gente sempre idealizou a família grande, casa cheia, mas era 3. E depois, quando a gente teve os 3, a gente conversava sobre o quarto, mas não era uma coisa assim, tendo a certeza que a gente colocou nas mãos de Deus. E veio o Zion, né? O nosso pacotinho, a raspinha do tacho. E a gente não pretende ter mais filhos. Só o Zion acabou. Foi difícil o começo no YouTube. Luciana Leal. Bom, foi sim, foi muito difícil, porque no começo do canal ninguém acredita em você, inclusive a sua família mesmo acredita, sabe?
as pessoas ao seu redor não acreditam, a sua família não acredita, muita gente fala que é bobeira, que é perca de tempo, então tem que ser uma coisa que você esteja realmente preparada, dar a cara a tapa, a falar, não, é isso que eu quero, é isso que eu gosto, é isso que eu acredito, e agarrar aí, porque assim, não é fácil. No começo, assim, muita gente mesmo se levanta, ninguém te ajuda, é você e Deus. E aí você tem que se esforçar, se dedicar e não desanimar. Então, assim, foi muito difícil mesmo. Carolzinha Garbin 2022. Sua saúde pós-parto voltou ao normal? Os exames normais, a pressão? Sim, os exames constatou que tava tudo normal, a pressão tinha voltado, né? Tava tudo bem. Porém, gente, agora, ultimamente, eu tenho sentido muito a pressão alta. Tenho visto estrelas, tenho, sabe, sentido a pressão, assim, muito alta. Então, eu tô tentando controlar mais a questão da alimentação mesmo, pra não ir pro lado de remédio. Mas se for necessário, né, a gente vai ter que tomar o remédio. Porém, eu não queria, porque eu sei que remédio de pressão, né, a gente acaba ficando dependente, então é muito tempo tomando, né, pro resto da vida, na verdade. Então, eu tô tentando controlar com a alimentação essa questão da pressão. Mas, assim, eu tive tireoide no pós-parto e deu que tá tudo certo nos exames, né, pós-parto. Graças a Deus, da eclâmpsia não ficou nenhum vestígio, assim, foi um milagre mesmo, sabe? Porque eu vejo minhas amigas, pessoas ao meu redor que teve eclâmpsia, que teve sim, muito mal, passou muito mal, foi pra UTI. E teve também, como é que fala? Continua tendo algumas coisas que ficou da eclâmpsia, sabe? Porque ela acaba atingindo vários órgãos do seu corpo, então é uma doença muito grave na gravidez. Mas graças a Deus, os exames tá tudo certo. Ali de Caixos, quantos dias tirou os pontos da cesárea? Fiz cesárea e estou com medo de como será o depois. Gente, os pontos da cesárea é uma coisa que sempre me deu medo no pós-parto. Por mais que eu sei que não dói, porque não dói nada, não tenha medo se você tá com ponto aí, fica tranquilo. No máximo 10 dias, todos os partos foram, né? O do Zay eu demorei um pouquinho, foi com 13 dias, porque eu estava com muito medo. Não sei por que a gente fica assim, mas vocês também ficam assim. Mas me dá muito medo, gente, me dá uma fobia, tipo assim, uma sensação de que vai doer. Porém, já era a quarta vez que eu estava passando por aquilo, eu sabia que não ia doer, mas ainda assim dava aquele medo. Mas foi super tranquilo. Então, assim, todos os meus partos, os médicos indicam 10 dias, mas do Zion foi 14 dias. E dos meninos sempre passou um dia ou outro dia, assim, nunca foi exatamente com 10 dias. A próxima pergunta é da Yara Nai. O que você acha mais difícil sendo mãe de 4? Porque tenho 4 filhos também. Bom, o que eu acho mais difícil, gente, é dar atenção para todo mundo. Por quê? Isso é uma coisa que a gente se desdobra aqui em casa para tentar dar atenção. Cada um deles tem uma fase diferente. Inclusive, uma das coisas que eu aprendi, que eu ensinei eles, é que toda vez que eles chegarem da escola, eles contam como foi a escola. Então, eles contam tudo pra gente, sabe? E aí, o que acontece? Quando chega, tem todo mundo quer falar ao mesmo tempo, todo mundo quer ter aquele tempo, aquele momento exclusivo. Então, assim, isso eu acho mais difícil, porque a gente se preocupa demais. Se às vezes tem dias que eu passo despercebido por causa do Zion, né, que é o pequenininho, que exige muito mais tempo, e eu não dou atenção suficiente pro Samuel, por exemplo, que é o mais velho, eu me sinto muito culpada. Então, isso é uma das coisas, assim, que eu acho mais difícil nos dias de hoje. Por quê? Quando você é presente na vida de um filho, você consegue aconselhar, você cria um vínculo de amizade. E ele vai crescer assim. Então, ele vai crescer se sentindo seguro, desabafando com você, sabe? Conversando com você. E aí, você vai poder corrigir algumas coisas. Agora, quando você não tem, desde o começo, um vínculo de amizade com a sua criança, automaticamente ele vai crescer um adolescente afastado de você, um adulto afastado de você, e essa conexão, ela tem que ser feita todos os dias. Então, é uma coisa que eu aprendi com a minha mãe, por exemplo, que ela é muito amiga nossa, minha, dos meninos, desde quando a gente era pequeno, a gente sempre teve esse tempo com ela, de conversar, de tomar um café, de desabafar ali, sabe? Então, eu ensino isso para os meus filhos, e o Edivan também tem isso na família dele. Então, isso é muito bom, porque nós dois conseguimos criar esse vínculo com tranquilidade, né, com as crianças. A lar da família amor, qual a maior dificuldade na rotina do dia em geral? É mais isso, gente. Eu acho que a maior dificuldade da rotina é isso, é conciliar o tempo para tudo. Inclusive para dar
atenção para as crianças, porque se às vezes a gente não conseguiu dar conta de trabalhar de dia, a gente acaba trabalhando de noite, então às vezes acaba privando um pouco o tempo deles, a casa, a organização da casa, então tudo é trabalho, tanto trabalho, né, que gera renda, quanto trabalho dentro de casa, tarefas de casa, né, porque como a gente trabalha junto, eu e o Edivan, então a gente compartilha tudo, eu trabalho com internet, ele trabalha com internet, então a gente cuida da casa, a gente cuida do Zion junto, a gente cuida das crianças junto, e é assim, então a gente se desdobra pra tentar dar conta de tudo, mas não é fácil, não. A Israel Débora 98 comentou assim: seu esposo fez vasectomia? Beijos, amo seus vídeos. Sim, gente, ele fez vasectomia quando eu tinha 15 dias de pós-parto. Saiu a vasectomia dele pelo SUS e ele fez. Aqui, ó. A Débora MS. Você fez laqueadura ou na região não é permitido? Não, eu não fiz laqueadura. No SUS é permitido hoje, aqui pelo menos por aqui. Porém, eu tinha que dar entrada nos papéis 60 dias antes do parto e eu não sabia, então eu acabei não dando a entrada. Mas o Edivan fez a vasectomia, então não precisou fazer a laqueadura. A Cristiane Cunha 383 comentou assim: você consegue ter um tempo só de vocês, agora com a rotina mais corrida? Beijos, adoro vocês. Beijo, Cris, Deus abençoe pelo carinho. Ultimamente não, depois do Zion a gente não conseguiu tirar esse tempo mais, mas antes a gente tinha assim, a gente tentava tirar um tempinho pra nós, assim, de sair. Porém, agora a gente acaba tirando um tempinho de ficar junto no sofá mesmo, assim, quando as crianças dormem, a gente acaba ficando junto, assistindo um filme. Então, esse é o nosso tempo, sabe? Quando as crianças dormem, que a gente consegue assistir um filme, ficar juntinho ali e tudo mais. Mas antes do Zion, a gente até começou a sair pra jantar juntos. A gente foi umas 2 vezes, que eu até gravei pra vocês. E a gente queria ter continuado, mas vamos ver agora que o Zion crescer, quando as coisas começarem a se acalmar novamente, se a gente consegue tirar esse tempinho de casal. Porque isso é muito bom, gente. Faz muito bem pra relação. Mas se não tem como, coloca um filminho, faz uma pipoca, pega um chocolate, tá tudo certo. Jojo Moura, como vocês se conheceram? Pretende ter mais filhos? Jojo, nós não pretendemos ter mais filhos. Nós nos conhecíamos lá na cidade onde a gente morava, em Nova Esperança, já se conhecia de vista. Há muito tempo, assim, já se via, mas nunca se falava. E aí, depois a gente começou a conversar e tudo mais. Inclusive, tem um vídeo no canal onde o Edivan conta tudo de como que foi e tudo mais. A gente se conhecendo, a gente se encontrando a primeira vez, começando a namorar. Tem toda a nossa história por aí. Tá nos vídeos aí, ou se eu lembrar, eu coloco aqui pra vocês. A Giovana Antonella comentou assim: vocês estão passando dificuldade porque o seu marido está desempregado. Como estão as coisas? Giovana, a gente não está, graças a Deus, passando dificuldade agora. Eu vou até aproveitar e ver e comentar vou responder essa pergunta e vou responder a pergunta da Beca também. Beca Carreiro 23 comentou assim: Lô, qual a maior dificuldade que você passou este ano? Gente, essas 2 perguntas é muito focada naquilo que no maior testemunho desse ano que a gente passou. Porque o que acontece? Quando eu estava com 7 meses de gestação, a gente passou por um aperto financeiro muito grande. A gente estava trabalhando com internet, com Doterra, o Edivan estava fazendo bico, né? E ele não tinha conseguido serviço de jeito nenhum, em nenhum lugar. E do nada, os bicos dele tudo fechou, ele não conseguia nada para trabalhar. E a gente ficou desesperado. A gente passou por um mês de provação. A gente chegou, eu vou dizer assim, a passar quase fome, porque Deus proveu todos os dias. Então, assim, sabe o que é o seu filho pedir um pão pra você de café da manhã e você não ter? Pois é. Sabe o que é o seu filho querer uma bolacha e você não ter? Sabe, você querer gravar e não ter o que gravar de comida, assim, mostrar, sabe? Fazendo comida pras crianças. Não tinha. Se olhar a lata de arroz seca. Foram dias, assim, muito difíceis. A gente passou. Eu estava grávida de 7 meses e eu não contei isso no canal pra ninguém. Acho que ninguém daqui sabe. Não contei no Instagram. Sorria no Instagram pra vocês. Dava bom dia pra vocês normal.
fazia minhas publicidades, divulgava algumas coisas em outra e conseguia um dinheirinho, ia no mercado, comprava uma coisa. Então, assim, Deus estava provendo todos os dias. A gente estava totalmente sem renda. O YouTube não estava tão bom, né? Que é a nossa única renda do YouTube. A gente tinha começado um projeto de página na verdade, a gente não tinha começado ainda o projeto da página. A gente estava desesperado de procurando uma porta de emprego. E assim, eu lembro de um dia que eu nunca esqueço, que eu até ministrei esses dias na igreja. A minha mãe não sabia disso, meus irmãos não sabiam disso, da situação que a gente estava numa situação muito difícil. E a gente decidiu não contar pra ninguém. Porque tem coisas desertas que a gente passa na nossa vida que é permissão de Deus, sabe? A gente passar, que Deus permite que a gente passe, que Deus permite que a gente viva aquilo. Eu vou até deixar uma foto aqui pra vocês verem, pra ver que eu não tô mentindo. Essa foto, se eu não me engano, foi tirada em janeiro, fevereiro, março. Foi janeiro, fevereiro e março e abril que a gente passou por uma luta muito grande. Muito grande mesmo. E a gente foi começar a melhorar em maio. Então, assim, as coisas começaram a se apertar de tal forma que a gente não sabia o que fazer. A gente chegou no nível de achar que mudar de cidade seria o foco naquele momento. Tanto que eu acabei desabafando com uma amiga que ia viajar em casal e ela sugeriu a ideia da gente ir viajar com ela. Só que a gente foi totalmente sem dinheiro, porque a gente foi na intenção de arrumar uma casa lá, porque o Edivan tinha visto um emprego de pedreiro lá na cidade de Santa Catarina, lá em Santa Catarina. Até conversei com algumas de vocês que me indicaram, né, construtores. E aí eu fechei com a gente conversou com um construtor, que foi uma de vocês que indicaram, inclusive lá no Instagram. E a gente foi na intenção de dar certo as coisas. Só que a gente não tinha dinheiro nenhum, a gente não tinha dinheiro pra mudança, não tinha dinheiro pra nada. A gente foi assim, enquanto você tá desesperado, sem saber o que fazer. A gente aceitou esse convite dela pra poder ir. Ela foi pra passear e a gente foi pra procurar casa. E eu tentei fingir que tava tudo bem pra vocês, porque eu não quis expor. Tem coisas que a gente não pode expor na internet, ainda não é tempo. Tem tempo pra todas as coisas. Então eu não quis expor na internet que eu estava lá atrás de casa, mas eu estava atrás de casa. Minha amiga sabe, né? O marido dela sabe também. A gente foi atrás de casa pra alugar. Só que aí não deu certo, as coisas não deram certo, voltamos pra cá. E o Edivan aceitou, então, a proposta de trabalhar fora, de trabalhar nesse serviço onde ele foi viajar. E aí, gente, as coisas pioraram de tal forma. A gente chegou numa fase muito difícil mesmo, aonde a gente não tinha dinheiro nem da compra do mês, sabe? As coisas acabaram e a gente não tinha dinheiro da compra do mês. As crianças pedindo o que comer e a gente não tinha. E todos os dias Deus provia. Deus usou até o meu sogro várias vezes chegar aqui com frutas para as crianças e ele não sabia de nada. E várias vezes ele chegou aqui com sacola de fruta, sacola de bolacha, e Deus usando a vida dele. Meu pai e minha mãe também, uma vez chegou aqui com as coisas para as crianças, pão, as coisas. E ninguém sabia de nada, porque eu não comentava com ninguém. Nem com a minha melhor amiga eu comentei. Não comentei. Então, assim, só Deus sabia do que a gente tava passando ainda. A gente fez uma campanha no monte nesses dias. Eu me lembro que eu grávida, com vontade de comer as coisas, e eu não podia comer. Eu me lembro que o meu sogro trazia banana para as crianças. É uma coisa muito besta, mas eu não podia comer, porque se eu comesse ia faltar para as crianças, então eu não comia. Então, assim, foi uns dias muito difíceis que a gente passou, que a gente não expôs na internet. Eu tô respondendo essa pergunta e conforme eu tô respondendo, eu tô acabando desabafando com vocês, mas a gente não expôs isso, ninguém sabe. As pessoas sabiam que a gente tava passando por alguma coisa, porque o semblante da gente, né, por mais que a gente disfarça, o semblante não mente. E, gente, foram dias de verdade muito difíceis mesmo. Mas Deus foi fiel, Deus nos sustentou todos os dias. Como eu disse, todos os dias ele entrava com providência. O dia que o meu coração cortou foi um dia que eu queria muito comer uma macarronada, o Edivan também. Aí eu falei assim pra ele, amor, só que não tem nada, o que a gente vai fazer? E a gente olhou na geladeira e não achava nada pra colocar no macarrão, né? Um molho, uma carne moída, alguma coisa. E aí, gente, quando eu olhei dentro do freezer, lá no fundo, eu achei um pouco de salsicha. Eu falo isso rindo, porque eu já chorei tanto
que agora eu falo rindo. Então, assim, eu entendo que quando a gente passa pela prova, é o momento certo de você falar. Quando você já passou, entendeu? Porque é testemunho, porque foi Deus cuidando dos detalhes. E aí eu lembro que eu olhei lá no fundo e eu achei um pouco de salsicha. E a gente foi, fez a macarronada, fiz com colorau. E, gente, ficou uma delícia. Eu acho que eu até gravei pra vocês no canal. E vocês nem imaginavam que a gente tava passando. Achou que aquela macarronada era... Nossa, era projeto meu, mas não, era projeto de Deus. Eu não sabia o que fazer de almoço. E eu lembro que eu coloquei a macarronada na mesa. E as crianças começaram a orar sem a gente pedir. E aí eles começaram a orar pelaquela macarronada como se fosse a melhor comida da vida. E aquilo eu olhei e falei assim, Deus, eu não preciso de mais nada. O que eu tenho já é o suficiente. É a minha família. É os meus filhos em casa, os meus filhos bem. Sabe, é uma casa, é uma família. Então tem coisas na vida da gente que a gente passa que a gente não precisa expor. Às vezes eu lembro uma vez também que eu fui pregar na célula que eu falei sobre isso. A gente não precisa expor o que a gente passa. A gente precisa colocar em oração. Porque Deus, Ele sabe o tempo certo de nos honrar, Ele sabe o tempo certo de agir na nossa vida. Sabe, Ele sabe a hora certa. E a gente não precisa pagar de coitadinha pra ninguém, se fazer de coitadinha pra ninguém. O que for seu, Deus vai usar pessoas pra te abençoar. Deus vai até você e te dar. Deus vai usar pessoas pra te ajudar naquela área que você precisa. Assim como foi eu. Minha mãe não sabia, minha sogra não sabia, ninguém sabia do que a gente estava passando. Provavelmente elas estão descobrindo agora. Minha mãe descobriu quando eu preguei, porque eu acabei falando testemunho. Mas a minha sogra não sabia. Porque o Edivan não contou, a gente não contou. A gente confiou em Deus. Quantas vezes tinha festa na igreja, e lá na cantina da igreja sempre vende pastel para doar, para ajudar a obra, né? E eu via todo mundo comendo pastel. E eu grávida, com barrigão, com muita vontade de comer pastel, eu não tinha dinheiro. E as crianças com vontade também, a gente colocando no carro para poder ir embora, para não ficar olhando, porque a gente não tinha R$1 na bolsa. Mas eu não desisti. Todos os dias eu tava aqui gravando pra vocês, todos os dias eu tava aqui sorrindo, dizendo que vai ficar tudo bem, me dedicando às empresas que eu tava fechando parceria, porque era os bicos que eu tinha pra poder pagar as contas. E as coisas começaram a acontecer. O Edivan teve que ir embora, teve que ir lá viajar pra aquela empresa. E quando ele foi viajar para aquela empresa, eu fiquei muito mal, porque eu tava sozinha. Ele fez um empréstimo no nome da mãe dele para fazer a compra do mês, pra gente poder não passar dificuldade. Deixou a gente com a compra e foi viajar. E aí eu gravei pra vocês a compra do mês, mas ninguém sabe que aquela compra foi um empréstimo. Tô contando agora. Minha sogra sabe. E aí ele foi viajar. E aí eu quase entrei em depressão. Eu fiquei muito mal mesmo. Porque quando ele foi, eu fiquei sozinha, me senti sem saber o que fazer. Eu não conseguia gravar, eu não conseguia aparecer. Eu queria só chorar, mas eu não podia chorar na frente das crianças, porque como que eu ia chorar na frente deles, eles não iam entender. Parecia que meu marido tinha me abandonado e eu não queria que eles entendessem isso. Então, quantas vezes eu fazia eles dormir pra eu poder ir pro banheiro chorar? Várias vezes, sabe? E Deus foi tão bom que Ele cuidou em detalhes. Um testemunho muito aleatório. Talvez pra você não significa nada que eu tô falando. Mas pra muitos significa que talvez tá passando pelo que eu passei. Eu lembro uma vez que eu tava com muita vontade de comer um lanche. Gente, isso foi ontem, vamos dizer assim, foi esses dias. E eu tava com vontade de comer pastel, comer lanche, comer coisas diferentes como grávidas, né? A gente fica com vontade de comer essas bobeiras. E aí a minha amiga veio posar em casa pra ficar comigo. E ela comprou o lanche, ela do nada, ela, vamos comer lanche? E ela pagou o lanche. E eu fiquei muito feliz, porque eu falei, meu Deus cuidando dos detalhes da gente. E assim, gente, é tudo testemunho pra glória de Deus. É pra gente entender que a gente vive na dependência do Espírito Santo, na dependência de Deus, na dependência daquilo que Ele faz na nossa vida. E se for necessário a gente passar por algum processo, a gente vai passar glorificando. Eu ia no culto sorrindo, chegava na igreja dando risada, cumprimentando e ficando na minha, quietinha, glorificando, confiando. Mas Deus sabe como estava meu coração despedaçado. Quantas vezes eu queria ir pro banheiro chorar. Porque talvez se eu chorasse ali perto da minha mãe veio eu chorar e minha mãe já ia entender que eu tava passando por alguma coisa. Então, foi tudo testemunho, sabe? Essa foi a maior dificuldade que eu passei na minha gestação. Maior mesmo, de ver meus filhos pedindo as coisas pra comer e eu não ter o que dar.
de eu ter vontade de comer as coisas e não poder. E depois começou a vir toda a pindaíba, todos os problemas, né, gestacional, comecei a ficar mal, a pressão subiu, o Zion tava em sofrimento fetal, e aí eu mal sabia eu que já tinha entrado em eclâmpsia na hora do parto. O meu batimento tinha ido a 28, o normal é 30, o batimento foi a 28. Mas assim, Deus estava lá comigo o tempo todo, sabe? O tempo todo. Tanto que eu não sabia que eu tive eclâmpsia. Os médicos não passaram pra mim. Eu fui descobrir quando eles me deram alta, que eles passaram. Então assim, foi testemunho de Deus. Foi testemunho. Quem conhece a eclâmpsia sabe que eclâmpsia deixa vestígio e que eclâmpsia leva até pessoas pra UTI ou até pessoas chegam a morrer. Então assim, gente, o que Deus fez na minha vida esse ano foi assim, surreal, sabe? Foram desertos que eu aprendi muito a confiar em Deus. Foram desertos que eu tive que passar sozinha, que não foi fácil. Mas eu consegui vencer. Por mais que eu chorei, que eu, esgoelei com Jesus, eu aprendi a vencer sozinha. Deus me amadureceu muito no meu deserto. Talvez você tá passando por algum deserto, que Deus tá trabalhando na sua vida e hoje você não tá entendendo. Poxa, mas como que Deus me deixou aqui? Deus não te deixou. É uma passagem, você vai passar. Vai passar, vai acabar. E Deus vai abençoar a sua vida, você pode ter certeza disso. Não existe processo, não existe deserto sem vitória. Não tem como você passar pelo deserto e lá no final você receber a vitória. Desde que você sirva a Deus, confie em Deus, acredite em Deus, esse deserto que você está passando vai ter uma vitória muito grande. Porque quanto maior é a prova, maior é a vitória que Deus tem para nossas vidas. Eu sempre acreditei nisso e sempre pude viver isso. Mas é isso, gente. Nossa, eu acabei falando demais em cima dessa pergunta da Giovana, né? Giovana e Beca. E eu acabei falando muito. Mas foi um desabafo. Eu senti que foi de Deus. Eu acredito que Deus falou com alguém aqui. E eu espero muito que vocês tenham gostado de ouvir esse testemunho. Que eu nunca expus isso no canal. Primeira vez que eu tô expondo. Eu acredito que foi realmente de Deus, porque não tava nos meus planos. Mas Deus sabe de todas as coisas. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa eu concretizar o que eu falei, né? E aí meu marido foi viajar nesse trabalho, que não era de Deus, porque Deus já tinha falado, mas a gente achou que seria uma porta de escape e eu mandei ele ir. Por isso que eu sofri, porque eu não ouvi a voz de Deus, que não era de Deus. E quando ele voltou, a gente falou, não, agora a gente vai arregaçar as mangas e vamos lutar pelo nosso sonho. O nosso sonho é trabalhar com a internet, trabalhar se dedicando nisso. Eu amo criar conteúdo, ele também gosta bastante. E a gente começou a se dedicar e as coisas começaram a acontecer. Então, quando você tem um sonho, foca no sonho, acredita nele. Não vai pegar caminhos ao redor, estratégias ao redor, não. Foca somente no seu sonho. Se você focar, se dedicar, você pode ter certeza que as coisas vão acontecer. Hoje, graças a Deus, nós estamos trabalhando, se dedicando muito para crescer. Não tá fácil, não é fácil. É muito cansativo. Mas nós estamos aqui se dedicando pelo nosso trabalho, acreditando que vai dar certo. Todos os dias acordando cedo, dormindo tarde, editando, gravando, compartilhando. E eu creio que Deus vai nos honrar, assim como Deus vai honrar vocês também. Se você tiver um sonho, corre atrás dele. Não deixa ninguém desvalorizar o seu sonho ou falar pra você que você não é capaz, não. Porque se você coloca Deus na frente, vai dar tudo certo. Tá bom? É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo. Fiquem com Deus. Vão lá também acompanhar a gente lá no Instagram. Aproveita, gente. Compartilhe. Acompanha a gente lá na página do Facebook, que é o nosso projeto, nosso trabalho. Eu quero muito ver vocês por lá, interagindo muito. Eu tenho certeza que vocês vão gostar das histórias lá. É lindas, tá? Assim, imperdível. Vale a pena vocês estarem indo lá conhecer, tá bom? O link tá aqui na descrição do vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.